Então tá, gente, boa noite. Obrigado pela presença de vocês. Eu estou aqui com o colega Fabiano Torres, que é professor na FEBC também, e veio conversar conosco nesse fechamento de eixo, o eixo número 1, que eu intitulei História e Subjetividade, né? E a gente vai ter uma conversa, na verdade, tem um pequeno roteiro aqui que eu quero seguir para a gente fazer uma finalização desse primeiro bloco de estudos, de aulas, né? E aproveitar inicialmente para, a propósito, então, dos trabalhos do seminário, contar um pouco para o Fabiano, como a gente tem trabalhado e qual que é a proposta mais estratégica de conversa com os alunos, de apresentação de trabalhos em grupo, né? Que é um foco muito importante para mim na matéria, né? Então, a gente tem trabalhado em subgrupos, numa linha do tempo dentro do século XX, né? Então, a história da sociedade contemporânea, o trabalho em grupo pretende preencher o século inteiro, né? Não com todos os eventos, evidentemente, mas uma linha histórica por década, e cada grupo se responsabilizou pela apresentação de uma década, né? Então, desde a primeira década até o final dos anos 90, a ideia é que nós tenhamos a escolha de um acontecimento a cada década, representativo da década. Na verdade, representativo já é uma forçação de barra, né? É o que desejar o grupo apresentar. Então, por exemplo, na semana passada, a primeira década foi... o pessoal da tarde apresentou... Vou lembrar. A imigração japonesa no Brasil, e à noite eu já me esqueci. Tá anotado, tá? Quem me lembra? Foi o Domingo Sangrento. Isso. O Domingo Sangrento, né? Isso mesmo. Na Rússia, exatamente. E aí a ideia é que, em primeiro lugar, eles apresentem e logo depois façam uma espécie de delimitação histórica do evento, com a escolha de uma bibliografia específica sobre o acontecimento, e assim a gente vai construindo uma espécie de linha do tempo que é cronológica, mas é a linha do tempo que vai se estabelecendo aqui nesse trabalho conjunto. Então, né, em princípio, o que tem a ver... A sequência cronológica é meramente temporal, vamos dizer assim, né? É realmente uma escolha para a gente visualizar, né, o que, factualmente, os eventos que atravessaram o século XX, né? Então, essa é uma estratégia de conversa, na verdade, de construir uma pesquisa quase, né? Um estudo comum. E foi bem legal a primeira apresentação, as duas primeiras. Eu acho que fez um levantamento super interessante, e aí a ideia é que na sequência a gente escreva um pequeno texto, cada grupo, delimitando um pouco mais aquele evento, enfim, aquele período que foi escolhido especificamente. Então, um pouco por aí que a gente tem conversado, e eu vou fazer o seguinte: eu vou primeiro apresentar, então, um fechamento das nossas aulas. Tá? Nós tivemos a leitura de 3 textos: o prefácio de A Era dos Extremos, do Hobsbawm, o prefácio de Entre o Passado e o Futuro, da Hannah Arendt, e o artigo Nietzsche, a Genealogia e a História, do Hobsbawm, né? Então, do Foucault. Foucault. Perdão. Eu estou com o Hobsbawm na cabeça muito. Assim. Em princípio, nós não temos nenhuma conexão entre os 3 autores, né? É um historiador, uma teórica da política, porque não quis o título, né? Recusa o título de filósofa. Então, tivemos que nomear, vamos chamá-la de Hannah Arendt, de teórica da política, e Foucault, que também recusava o título de filósofo, mas, enfim, chamemos de filósofo, né? Principalmente no Brasil dos anos 2000, ele virou filósofo, né? Não era muito filósofo no departamento de filosofia, ou nos departamentos de filosofia, principalmente na USP. Mas entrou para o panteão, né? Por várias razões.
Então, o fechamento desse eixo, história e subjetividade. O título é muito pomposo, né? História e subjetividade. Parece que ia tratar de muita coisa, mas, na verdade, é um sobrevoo para concluir o que eu quero concluir hoje com vocês, né? O que eu quero concluir com os três autores? Alguma coisa muito básica e quase que autoevidente na interpretação que faz cada um deles, e, ao mesmo tempo, é um ponto de encontro entre eles, mas é um ponto de encontro que é quase que um pressuposto da prática historiográfica do Hobsbawm, da teoria política da Arendt e do trabalho filosófico histórico que o Foucault faz. Esse ponto de encontro é a crítica do Estatuto do Indivíduo, né? Eu queria falar sobre isso, né? Quer dizer, o que eu extraio nesse primeiro eixo de principal assunto, né? Como se eu estivesse realmente triturando a cana aqui, extraindo o seu suco, o que é que fica, não é? É disso que eu quero falar hoje. Então, o que fica é três versões que se encontram no século XX de crítica do Estatuto do Indivíduo nesse século. Então, deixa eu pegar minha anotação aqui para eu ser mais objetivo. Vamos lá. O ponto de encontro, então, crítica do indivíduo, do Estatuto do Indivíduo no século XX. Foucault, né? Foucault. Vamos de trás para frente. Vamos do último autor que a gente leu para o primeiro, que é o Hobsbawm, né? Foucault. Genealogia é cinza. Ela tem a marca neutra do documento, né? Ela é cinza porque ela é um acúmulo de muitas origens que, no entanto, se apresentam como fundamentos primeiros, né? Como eu sempre trago a imagem, uma caixa de fundo falso, né? O fundo dessa caixa chamada história ou genealogia, ele é sempre falso. Tudo cabe ali. Qualquer origem pode ser preenchida. O genealogista é quem abre esse fundo falso e vai fazer a crítica, então, dos acúmulos dessas origens, né? Essa é um pouco a percepção desse artigo que eu tenho, Nietzsche, Genealogia e História. A história é uma luta para começar ou recomeçar uma interpretação. É por esse caminho que Foucault lê o conceito de genealogia em Nietzsche. A história é uma batalha, é um campo no qual se disputam, é um campo de forças no qual se disputam corpos, né? Por sua vez, como nós sabemos, os corpos são sujeitos históricos. O doente mental, a histérica, a criança, o aluno, o médico, o homossexual, a mulher, entre tantos outros corpos que são corpos históricos, corpos que a genealogia se preocupa em fazer exatamente a história, como foram produzidos em relações de poderes e saberes concretos, né? E aí já começamos, então, a perceber que tipo de crítica ao Estatuto do Indivíduo faz Foucault quando pratica, e praticou desde o primeiro momento até o último momento do seu pensamento, uma genealogia, né? Então, é uma genealogia do sujeito. A história é essa genealogia do sujeito em corpos, em diferentes corpos históricos. Podemos chamar, então, esse questionamento em Foucault genealógico, a crítica genealógica, de uma crítica do Estatuto do Indivíduo como modos de subjetivação. É uma genealogia dos modos de subjetivação. Então, temos um ponto marcado. Que tipo de questionamento do indivíduo faz o Foucault? Fazendo a história de corpos, de genealogia de sujeitos, né? Há muitos conceitos envolvidos aí, isso pode ser pensado na obra do Foucault como um todo, como é que ela funciona, como é que ela muda, quais são as diferentes possibilidades de pensamento que vão surgindo a partir daí, dentro do movimento do pensamento Foucaultiano, mas eu quero marcar para os nossos fins que nós temos um filósofo no século XX, cuja crítica ao Estatuto do Indivíduo é uma genealogia dos modos de subjetivação. Temos, por exemplo, o conceito de função sujeito, que seria muito interessante de aprimorar se nós estivéssemos discutindo apenas Foucault. Vamos passar para Hannah Arendt, né? Hannah Arendt. O mesmo ponto, crítica do Estatuto do Indivíduo. Nós podemos resumir que com Arendt deve-se sempre perguntar ao indivíduo, segundo aquele prefácio que nós lemos. Eu estou aqui com uma limitação
não sou especialista em Hannah Arendt nem em Hobsbawm, estou aqui com uma limitação textual, estou ousando a falar coisas, né? Então, sempre nós temos que perguntar, segundo Hannah Arendt, ao indivíduo o seguinte: quem poderia pensar a história e seus enraizamentos na cultura se ela parece, a história nos chegar, de certo modo, sem testamento, sem quem pense essa história, que eu chamei de uma história translúcida, segundo Hannah Arendt. Por que translúcida? Porque é como o papel translúcido ou um objeto translúcido. Você sabe que tem alguma coisa atrás, você sabe que a iluminação te garante que alguma coisa por trás do translúcido está acontecendo, mas você não sabe o que é, né? É a ideia, então, lá no início do prefácio, que ela cita o René Char, nossa herança nos foi deixada sem nenhum testamento. Isto é, sem um herdeiro que possa propriamente pensar a história do presente. Essa é a questão da lacuna entre o passado e o presente. Eu chamei de história translúcida porque ela nos fala dessa percepção sobre o presente, conforme o qual sabemos que há algo de novo, mas não sabemos o que é. E não temos quem nos diga. Essa leitura que ela faz lá no início, né, da resistência francesa, mas que ela generaliza para o século XX. E vai generalizar quando estudar, por exemplo, o conceito antigo e moderno de história, no mesmo livro. Então, qual é, vamos dizer assim, a pegada da crítica ao indivíduo, da crítica ao estatuto do indivíduo, segundo Hannah Arendt, com essa percepção geral, né? É que esta lacuna entre o passado e o presente, ela pode ter dois resultados, segundo esse prefácio. Lá no finalzinho que nós vamos concluir isso. Um resultado, essa lacuna é uma perda da memória, um desenraizamento, um despertencimento. Não tem ninguém que pense essa história. Nós recebemos alguma coisa que nós sabemos muito importante, mas não sabemos o que é. E eu fiz a comparação com a pandemia, né? Não vou fazer de novo, porque senão eu vou me estender. Mas a pandemia é tão importante, mas a gente não sabe muito bem como pensá-la. Nós recebemos isso e agora o que nós fazemos com isso? Um pouco a sensação da resistência francesa que diz, nós temos uma coisa muito importante, mas de repente nós perdemos o fio da meada, né? Então pode resultar no que essa lacuna? Simplesmente em alguma coisa que nos conforma ao tempo. Que ela diz uma história sem acabamento. Não tem acabamento essa história. Não sobrou nenhuma história que pudesse ser contada, diz ela. Esse é um perigo da lacuna, que produz, por exemplo, não é, aquele que está completamente imerso na atemporalidade da burocracia do Terceiro Reich, o Eichmann, a banalidade do mal. Esse sujeito, então, ele é um tipo pensado por Hannah Arendt a partir do caso Eichmann, que é justamente aquele que não pensa, a pura irreflexão. Então, nós podemos pensar um lado da crítica ao estatuto do indivíduo segundo Hannah Arendt pela questão justamente da banalidade do mal, que é compreender esse sujeito absolutamente imerso num tempo no qual ele não pensa a respeito dele. Ele está imerso no eterno presente, como, por exemplo, o eterno presente da burocracia do Terceiro Reich. Então, com Arendt, a quebra entre passado e futuro é uma lacuna que vivemos todos, e pode resultar nisso. O outro lado possível é justamente o termo oposto, o pensamento, a atividade de pensar. A mesma lacuna entre passado e futuro nos permite pensar não apenas um presente sem passado, mas alguma coisa que sai do tempo, não porque se conforma a uma espécie de atemporalidade do presente, mas porque pensa, porque exige a atividade do pensar, e aí ela vai recorrer à parábola do Kafka, não sei se vocês lembram, ou a parábola do ele, né? Ele tem dois adversários. Uma espécie de metaforização, ou melhor, é um enigma, quase um enigma que ela trabalha. Quem é esse ele do Kafka? Esse ele pode ser justamente o próprio Eichmann ali,
sendo empurrado e vive ali. Mas, de repente, no final, ele pode sonhar em sair fora do tempo e decidir a história. Né? A possibilidade sempre existente, portanto, do pensamento, da atividade de pensar. Ela chama essa pequena picada de não-tempo aberta pela atividade do pensamento. É o final do prefácio, essa expressão. Né? Então, este questionamento do estatuto do indivíduo, ele tem esses dois lados, né? Até onde eu leio. Ele pode ser uma crítica que desvela o sujeito Eichmann, o tipo Eichmann, imerso absolutamente no não-pensamento, na irreflexão, o conceito dela, ou para fora do tempo, como um pensar que se mantém, como uma vida ativa. Posso denominar isso de uma crítica dos modos de reflexão. Porque quando eu reconheço o Eichmann, eu imediatamente me pergunto como é que pode alguém, diante do Tribunal de Jerusalém, dizer eu não matei ninguém? Se ele era o cara que estava, o técnico, né, o pequeno ortopedista moral da solução final. Né? Como é que ele pode? Se você então faz uma crítica dos modos de reflexão, você vai dizer é preciso pensar o que é não repetir, como diz Adorno, Auschwitz. Né? Bom, então essa é a segunda olhada para a Hannah Arendt, ainda no século XX, então falando da mesma coisa, a seu modo. Por fim, Hobsbawm. Né? Aí é um pouco mais difícil de localizar, porque um historiador marxista, um historiador que tem um modo de trabalhar discursivo muito interessante, por isso eu escolhi o prefácio, porque no prefácio tem uma interpretação do livro como um todo. Lá no final do prefácio ele vai falar daquelas 3 consequências que nós herdamos do século XX. E a terceira é justamente, eu termino com ela, o questionamento do individualismo produzido no século XX, tal como lê Hobsbawm. Com Hobsbawm, pudemos ver que sua interpretação de história no século XX, pensada como breve e extrema, né, o breve século XX, a era dos extremos, breve e extrema, portanto, história contraída no tempo e exacerbada nas suas relações. Tempo curto e catastrófico. A metáfora que eu usei foi a do tapa. Né? O século XX é um tapa na cara. Ele é extremamente violento, extremamente condensado. Uma das 3 consequências que ele considera própria do século XX é precisamente um exacerbamento do indivíduo nunca visto antes, ele diz. Ele atribui ao século XX uma derrocada da memória coletiva e a ascensão de expressão dele, presente contínuo. O historiador britânico enfatiza, então, o legado desse século sob o aspecto da desintegração dos velhos padrões de relacionamento social humano. E com ele, a quebra dos elos entre as gerações. Ele vai chamar isso de um individualismo associal absoluto. A expressão é bastante radical. Um individualismo associal absoluto. Não é só individualismo, ele quebra com um tipo de sociabilidade e ele é absoluto. Ele reafirma esse indivíduo de modo absoluto. Uma disposição subjetiva própria do capitalismo liberal do século XX, que dá conta de formar coletivos que são empresariamentos do social, relações comuns que são, na verdade, privadas, porque marcada pela satisfação máxima de uma liberdade individual, claro, liberdade dentro das relações de competição de mercado. Né? Então, qual é a marca da crítica ao Estatuto do Indivíduo, segundo Hobsbawm, nessa leitura do prefácio? E aí é isso, né? É o que eu posso fazer aqui. Vamos chamá-la de crítica dos modos materiais do indivíduo, porque nós vamos encontrar a ideia, né, do materialismo lá presente. Eu abandonei totalmente meus slides, que maravilha. Olha, era para fazer isso aqui, ó. E eu, nas minhas anotações, Arendt, deixa eu passar rapidinho. Só para
registrar, que depois eu disponibilizo o vídeo mesmo. A crítica, então, essa última, qual que é a marca dela, segundo Robson? A produção dos meios de existência é o que ele está fazendo a história no século XX. Quais são que meios de existência criou o século XX? Um deles, então, ou talvez o mais fundamental, é produzir um sujeito absolutamente individualista, asocial, que nós podemos dar uma série de exemplos dentro da história, né, da era dos extremos como um todo, mas a gente pode acenar, por exemplo, a questão da tecnologia, da revolução tecnológica e do seu impacto, por exemplo, nas artes do século XX, né, tornando-a um produto reprodutível, portanto, objeto da indústria cultural, como nós vamos chamar. Não é como ele fala, mas podemos assim denominar. Então, ele marca a ideia de um conjunto de indivíduos egocentrados no final. Lá. É isso que o século XX nos legou. E podemos, para deixar enfatizada essa questão, dizer: o indivíduo em Hobsbawm é partidário de uma história crítica dos modos de produção da própria existência humana. O século XX coloca o sujeito humano em xeque. Né? Ele está ali se produzindo como um coletivo, como livre no mercado. No entanto, essa liberdade é bem-vinda até o momento, né, que se possa, né, pensar em algum nível de competição. Fora dele, né, qualquer espécie de soberania do indivíduo que fira as leis do mercado completamente colocado normalmente nos ilegalismos produzidos pelo capitalismo. Por exemplo, então, a criminalização da pobreza é um modo de produzir a ilegalidade dentro desse esquema da liberdade liberal. Né? Bom, esse é o ponto de encontro. Né? Então, veja, o que eu quero concluir com vocês, que autores de campos completamente diferentes, talvez não tão diferentes assim, mas com práticas muito próprias, um marxista, um pós-estruturalista, uma teórica da política, estão, de certo modo, com um problema sempre à mão, que é pôr em questão o estatuto do indivíduo e o que se faz com eles. Uma genealogia, uma crítica dos modos de produção da existência humana, um questionamento da sua condição de passado e presente como a possibilidade de reificar, de se tornar mais um sujeito Eichmann, imerso, ou poder pensar, né? Poder ativar o pensamento. O que eu quero provocar com isso é uma coisa relativamente simples, né? Relativamente simples. É uma problematização do século XX. Concluir que o que nós estamos perseguindo a partir de agora, no segundo eixo, é dar uma resposta a isso ao nível da psicanálise, ao nível de uma resposta que é bastante interessante porque coincide com o surgimento da psicologia social. Explicar as multidões, explicar a formação das massas, explicar justamente como esses coletivos no século XX são, ao mesmo tempo, afirmações absolutas do indivíduo na forma do comum, na forma da relação social. Né? Ou seja, precisamente o que nós vamos denominar de massas. Vocês sabem que essa é uma temática que surge dentro da sociologia e da psicologia ao mesmo tempo. Na verdade, é uma preocupação que a psicologia social nascente, junto da sociologia, vai construindo como explicação justamente de como o indivíduo se congrega, né? Forma um rebanho. Mas esse rebanho não é exatamente a experiência democrática, ao contrário, os totalitarismos estão aí para justamente desmentir esta tese. Né? Como explicar? A resposta psicanalítica vai dizer, é importante entender que espécie de identificação é produzida nessas relações entre o líder e os indivíduos, ou o conjunto de indivíduos que nós vamos chamar, com vários sentidos, de massa. Né? O Freud vai dar essa resposta exatamente pensando na questão da sugestionabilidade, procurando construir
ao conceito de identificação em psicologia das massas e análise do eu, que é, então, o objeto dos nossos próximos encontros, né? Um pouco qualificar essa problemática do estatuto do indivíduo pelo olhar da psicanálise. Então, como podemos dar lugar à questão da formação das massas? Recorrendo, então, ao próprio surgimento das ciências humanas, a sociologia, a psicologia, é um ponto, né? É ela que vai explicar, mas, sobretudo, pensando num olhar psicanalítico, né? Como a psicanálise explica no âmbito da sua constituição, lá em 1923, a questão da identificação, que é o conceito talvez mais importante que a gente vai desenvolver a partir das próximas aulas. Agora, eu queria ouvir um pouco vocês, claro, né? Então, esse é um ponto de chegada das aulas, Fabiano. Queria, enfim, conversar e deixar bem aberto mesmo para a gente, só para pontuar, né, onde nós chegamos em termos também de leituras, de questões, tá? Legal, bacana. Eu queria, olha que interessante, no WISE, essa aqui é uma, que está aí no slide, rubrica Psicologia, a definição de psicologia segundo o WISE. É interessante pescar, né, como no senso, na meta-explicação, como é que a psicologia é definida pelo dicionário, né? Ciência dos estados e processos mentais, né? Então, portanto, tem a ver com uma relação consigo mesmo, né? E tem a ideia de mente, do comportamento do ser humano, ou seja, então, tem a ver como se estabelecem normas de comportamento e de suas interações. Então, talvez a psicologia das ciências humanas, nessa surgimento, na preocupação com o sujeito que se congrega, né, que forma uma massa, talvez a psicologia só tenha condições de ser pensada justamente aí, né, onde o indivíduo se forma em relação a outro, ou em relação a uma percepção que se cria do todo social, né, como uma ciência, como um discurso que sustenta um tipo de racionalidade, né, a função de as chamadas ciências psi. Né. É interessante pensar essa intermediação que faz a psicologia. Né. Bom, eu vou parar por aqui para a gente abrir para conversa, enfim, discutir um pouco sobre essa chegada, tá? Faz sentido? Não faz sentido? Acho que faz parte a lacuna aqui agora, entre a fala. A gente respeitar aqui, ó, o texto da Hannah Arendt, né? E pensar aqui, ó, a importância da lacuna entre a fala, né? Do Cadu aí. E eu tô brincando com isso, mas acho que é uma situação nossa aqui interessante para a gente fazer um paralelo, sabe, entre o texto abstrato ali, que parece, e ao mesmo tempo concreto, histórico, que está, de uma certa forma, tão longe e tão perto da gente, assim, sabe? Então, eu também só fazendo uma provocação, sem me estender muito, só lançando algumas coisas que eu estou pensando a partir desse texto que faz, nossa, muitos anos que eu li, né, a Hannah Arendt, e estava lá, tipo, esquecido num canto. Eu fui ler agora à tarde, reli agora à tarde, e tomei um baque, assim, né, um susto. Dada a urgência, acho que, desse texto para o nosso tempo. E aí eu faço esse paralelo, sabe, entre a lacuna que está presente no texto e proposto ali, e a nossa lacuna aqui, nesse exercício de estar juntos e onde a gente se propõe a pensar juntos, sabe? Né? Ai, meu Deus do céu! São meus convidados aqui de sempre, tá, meus companheiros. Tá. Só um minuto, peraí. Enquanto isso,
Eric e o... Ai, quem era que ia apresentar? Felipe, né? Não. Isso, sim, Felipe. O Eric está ciente já da semana que vem? Tá sim, eu falei com ele. Ah, legal. Só para confirmar. Acho que ele tá online aqui. Tá online. Então, só para retomar o fio e não perder aqui esse germe aqui de provocação, né? Ou de convocação, sei lá, provocação, acho que também é tão um treco batido, assim, sabe? Nos nossos exercícios de pensamento, né? Mas enfim, sabe? Fico pensando aqui na importância, então, da lacuna que se abre, por exemplo, né? A parte, né? Quando o Cadu para de falar, apresenta um bloco ali de ideias, né? E de repente, então, surge esse instante ali onde né? Que se instaura uma lacuna entre nós, que nos reunimos aqui para pensar, né? E lendo o texto aqui essa introdução da Hannah Arendt, eu achei muito forte, né, essa convocação para que a gente possa habitar, sabe, habitar essa lacuna, porque, tal como eu entendi, né, a lacuna também é o espaço, né, eu entendi assim, né, como um lugar o lugar do ensaio, o lugar do ensaio do pensamento, né? Então, habitar esse vão que existe entre passado e futuro, né? Para que a gente possa fazer ensaios. E aí, fazendo enquanto, então, houve esse silêncio, né? Após a fala do Cadu, eu penso até numa dimensão um tanto, sabe, cerimonial, se a gente pode dizer assim, de pessoas que se encontram para pensar juntas, né? Sabe? E o quanto de resistência há nisso, nessa nossa aula, nesse nosso mais um encontro, sabe? Dessas pessoas que estão aqui fazendo esse ensaio, né? No texto aparece lá um problema, entre os vários problemas, né? Aparece um que o problema é que não parecemos estar equipados e preparados para essa atividade de pensar, de se instalar nessa lacuna, né? Por quê? Como eu vejo isso, né? Eu destaco uma proposição dela, e aqui eu estou fazendo uma leitura, vocês estão vendo aqui, também mais ensaística, percebe? Mais ensaística, né? Operando através daquilo que aparece no texto. Não estou fazendo uma exegese aqui do texto dela, né? Mas seguindo aí as pegadas do outro autor, o Foucault, né? Trata-se então de fazer coisas com esses pensamentos. E aí eu estou propondo a gente pensar esse lugar, né? Que é a lacuna. Nós estamos aí diante de um problema, então, que não estamos equipados e preparados para essa atividade de pensar, né? E tem uma passagem aqui que eu achei, que me tocou muito, que a memória é importante, a memória é impotente fora de um quadro de referências pré-estabelecidos. Somente em raríssimas ocasiões a mente humana é capaz de reter algo inteiramente desconexo. E passado, já que o tema é o século XX, né? Passado aí alguns anos após o século XX, a sensação que eu tenho é que todos nós estamos imersos nos escombros, né? Nos restos, né? Dessa destruição da memória, dos ideais, né? Que nós somos herdeiros do quê, né? Desses escombros, desses restos, sabe? E é aí que a gente transita, né?
E eu achei muito interessante porque a gente perde, de uma certa forma, né, os quadros de referência no qual a gente podia se agarrar. Inclusive, ora a gente perde a referência desse sujeito, indivíduo, né? Ora a gente perde também a referência da coletividade, né? Então, é como se a gente ficasse ali pendendo, né, entre o indivíduo, né, que vai se despedindo também com a sua fragmentação e, né, ou com a sua inserção nessas massas. Ora, a gente, e ao mesmo tempo, há essa contradição, né? Porque ao mesmo tempo também a gente vai perdendo, né, esses elementos de uma coletividade que compartilha, digamos, fundamentos que são socialmente compartilhados, né? Tudo vai ruindo, tudo vai estilhaçando, e estamos aqui, então, com esses escombros da história, do sujeito, dos ideais, né? E aí eu acho muito potente quando ela fala: somente em raríssimas ocasiões a mente humana é capaz de reter algo inteiramente desconexo. Quais são os efeitos, né? Quais seriam os efeitos desse nosso trânsito, dessa nossa perambulação pelos escombros dessa história que tão bem apresenta lá o Hobsbawm, né? Ele vem com os dois pés no peito. Olha, o que nós temos são isso aqui, né? São cacos, assim, sabe? E aí, então, eu fico pensando que nós estamos aí nessa situação de sujeitos cindidos, agora para usar, né, a expressão do Freud, da psicanálise, né, e que somos convocados a todo momento a habitar, então, essas lacunas que vão se produzindo, né, naquilo que antes foi, naquilo que antes se apresentava como uma narrativa, como um certo grau de consistência e tudo mais. O que nos resta? Se não habitar... o que nos resta, né? O que significaria, então, esse exercício de habitar essa lacuna para pensar, quando a gente não tem mais os equipamentos, as ferramentas para pensar, não sabemos o que fazer com os destroços? Sei lá, vocês entenderam? Não sei se... A questão não é nem entender, a questão é a gente acionar coisas assim e habitar a lacuna, sabe? Aqui nós vamos encontrando, assim, sabe? Então, Cadu, mais ou menos como a gente já conversou outras vezes, né? Eu achei legal esse movimento, esses movimentos de pensamento em que a gente vai instaurando o ensaio, sabe? Instaurando a experimentação, que assim, né? Que eu chamo de dessa necessidade de fazer uma filosofia em ato, ainda que seja neste encontro, sabe? Com essas pessoas aqui, sabe? Neste tempo e tudo mais. Você sabe que você tocou na questão dos quadros de referência, não é? Uma memória sem quadros de referência, ela não... Esse é o ponto, talvez, que dá sentido à lacuna, né? Porque lá no finalzinho do prefácio ela vai dizer: não é segredo para ninguém que a tradição ela vai se esgarçando na modernidade, né? A tradição, então, de certo modo, os quadros de referência já ganham a memória na modernidade já é uma outra coisa em relação ao conceito antigo de história, né? Uhum. De todo modo, esses quadros de referência colocam a lacuna como termo da possibilidade de memória, né?
Século XX é isso, vamos pegar o Hobsbawm, quer dizer, é permanentemente a catástrofe atrás de catástrofe, um impedimento atrás de outro impedimento, em termos de descontinuidades, né? Quer dizer, qual que é a sensação que eu tenho do século XX, o século que eu nasci, né? E vivi final dos anos 90, né? Final dos anos 90, quer dizer, vamos pegar a universidade pública, né? Vamos pensá-la um pouco, né, no registro do nosso cotidiano mais vivenciado por mim e por você, nos 90 para os 2000, né? Uma marca que hoje é moeda corrente, não é? Administrar o seu currículo, administrar o seu histórico escolar. Esta é a marca de uma universidade administrada que nós vivenciamos com uma certa, ainda, né, com um pasmo, né? Como é que pode traduzir tudo em créditos e em gerenciar o seu currículo? Por exemplo, eu me lembro muito bem, no final da minha graduação, que eu não podia ter reprovação, porque se tivesse reprovação, eu nunca consegui bolsa nenhuma da FAPESP. E aí, é claro, você imediatamente é jogado para dentro da lógica de administrar o seu histórico escolar. Então, o que eu fiz? Eu tinha uma reprovação. Essa reprovação não era uma reprovação, era uma disciplina que eu tinha abandonado, esquecido de trancar, porque a gente fazia isso, né? A gente trancava e deixava lá. E o professor foi lá e colocou a frequência e eu fiquei com o currículo sujo, né? Com uma disciplina reprovado por frequência. Bom, a FAPESP não vai querer saber se é frequência, se é nota, tá lá sujo, caía um pouco o que é o coeficiente de rendimento do FEBC, nem me lembro qual que era a média do currículo, alguma coisa assim. Enfim, eu fui lá e me rematriculei na disciplina e aí, consequentemente, saía, né? Quer dizer, então, esse ponto, sabe, de como a gente vai se inserindo no tempo à medida que a gente não se dá conta de que a irreflexão é um modo de pensar, é uma maneira de ser, né? Se não é um pensamento, um pensamento ativo, uma vida de pensamento, é um modo de existência não pensar, né? E normalmente ele está atrelado ao quê? Ao que nós conhecemos muito bem dos estados totalitários, que não é prerrogativa só dos estados totalitários, a burocracia. Exatamente, é isso que eu ia falar, né? Que tem lá, que tem o seu germe no século ali, né? No final, na virada, né? O Weber vai falar da burocratização e tudo mais. E se a gente fosse trazer outro autor aqui, né? O Weber para essa discussão, né? E tantos outros, né? O Bourdieu e que vão abordando essa coisa dessa espécie de totalitarismo que vai se impregnando por dentro das instituições, né? Ali nos capilares, né? do poder, fazendo com que cada um de nós ali sejamos, né? Sujeitos desse processo e produtores, né? Produtos e produtores, né? Nesse ciclo eu diria assim, nesse ciclo que não dá espaço, às vezes, para a gente... Não há espaço de uma negatividade para a gente dizer não, sabe? Eu ia falar de uma espécie de agonística, mas a agonística, ela pressupõe, né, a luta de contrários, né? Mas não, o que a gente tem feito, e, por exemplo, no caso da universidade, né, com os nossos créditos e com essa espécie de administração, né, ali já está ali o germe do empreendedorismo, né, assim, porque você tem uma quantidade de créditos na mão em que você vai gerenciar e administrar a sua formação e tudo mais, e quando você menos espera, você está administrando, né, a sua própria vida, tendo se tornado ali um agente, né, dessa coisa toda. E eu não consigo pensar nisso sem pensar
Ó, a gente está falando do final dos anos final dos 90, a década de 90, especificamente o finalzinho da década, né? Quando a gente tem uma onda neoliberal, né? A época era o governo Fernando Henrique, né? A gente pegou essa transição, né, do Fernando Henrique. Não, a gente estava na universidade na época aí da transição Fernando Henrique para o primeiro Lula, né? A gente pegou esse período e eu fico pensando, e acho que essa era uma questão já ali muito angustiante, que era que esse projeto neoliberal, esse modo de governamentalidade, né, já incluía a gente, a todos nós, porque a própria universidade ela tinha sido constituída então como esse processo de como esse dispositivo que nos ensinava a empreender uma carreira ou empreender uma formação, percebe? Né? Então, assim, já estava ali o germe disso tudo. Aliás, o germe não, isso já era efeito, né, de toda um modo de vida, um modo de governamentalidade, né, que o Foucault vai tratar lá no, né, vai mostrar essa emergência, acho que de um modo super importante antes de muita gente, né? Acho que é um dos primeiros a sacar isso tudo, assim, né? E é interessante porque isso vai se tornando política pública, sabe, para a educação, né? A década de 90, né, as grandes reformas educacionais, vou falar para quem não me conhece, né, eu sou professor desde essa época aí, né, saindo da universidade, né, saindo da USP lá, eu me tornei professor de filosofia no ensino médio e na escola pública, e especificamente nas periferias da cidade, né? Aí eu fiz o mestrado e fui estudar as diretrizes curriculares nacionais e escolhi o Foucault para fazer uma leitura, o Foucault e entre outros autores, né, para fazer uma leitura dos discursos, né, que emergem na década de 90, nas políticas públicas da educação, nesses documentos oficiais. E o que emerge ali, né? O que surge, né, nesse período? É a ideia de que a ideia das competências e habilidades, né, que vão sendo ali destrinchadas. Olha o que acontece, né? O estudante, o aluno, o sujeito, né, ele vai sendo destrinchado ali nas suas 50 mil competências e habilidades, né? Ao longo da década de 90, essas reformas elas vão, então, criando quadros de referência, digamos assim, para se entender, né? Para se enquadrar os sujeitos, né? Nas suas 90 habilidades, nas suas 80 competências, né? Que estão ali dispostas para um autoconhecimento, um autogerenciamento, tal. O que vai se tornando a educação, né, e as propostas de educação? Vão se tornando, então, num dispositivo que nos supostamente auxiliaria o professor e o estudante a transitar, trafegar por essa infinidade de competências e habilidades, né, que nos compõem enquanto sujeitos, né, de modo e aí que vai surgir o Enem, por exemplo, né, mais adiante surge o Enem. Então, o que se espera, né, desse sujeito é que ele seja capaz de, ao final do ensino médio, né, que ele seja capaz de olhar para si, olhar para o mundo, entender o mundo, tal, né? E conjugar, né, essas várias competências, essas várias habilidades de acordo com
aquilo que a situação sempre inusitada o exigir. Então, assim, um mundo em transformações, um mundo que perdeu muitas das suas referências e tudo mais, né? Um mundo em frangalhos, em cacos, né? Que a gente acelera aí no ritmo das novas tecnologias, tudo mais. Não dá para o Estado, para a escola, para o professor, para a família, a todo momento cuidar daquele ser, né? Então vem um discurso de autonomia e de emancipação ainda, né? Só que adequado à ideia de que agora é você, fulaninho de tal, né? Que tem que sair do ensino médio, né? Com a competência e a habilidade de, diante de uma situação inusitada, né? Reconfigurar-se, olhar lá no seu estoque de... É como se você olhasse no seu estoque de habilidades e competências desenvolvidas, por exemplo, no ensino médio, e fosse capaz de, também no ritmo aí das velocidades do mundo, né? Da velocidade aí dos bits de informação, encontrar a combinação adequada para enfrentar essa situação inusitada que se põe a todo momento, a todo instante, sem que a gente possa, sem que haja lacuna alguma para o pensamento, por exemplo, para retomar aquilo que eu estava dizendo anteriormente né, tentando dialogar aqui com a Hannah Arendt, né? Essa velocidade, né, absurda que a gente está a todo momento, esse é o efeito do empreendedor de si mesmo, que já está presente lá nos anos 90, assim, sabe? Que então, a todo momento, recorrer a esse estoque de habilidades né, e competências para ficar combinando infinitamente, a todos os segundos, sem parar, né? Ixi, se a gente pegar hoje em dia, então, com o advento aí e o apogeu das redes, nem sei se é apogeu, mas das redes sociais, como o Instagram, por exemplo, e Facebook, né? O desespero de as pessoas estarem criando infinitas recombinações de si, hora após hora, né? Mudando, ainda que isso signifique apenas mudar o ângulo da próxima selfie, assim, sabe? Nessa velocidade absurda, a gente não tem lacunas onde possamos ensaiar, né, o pensamento, percebe? Né? Que a gente possa... não tem como, que não tem como, eu digo, está posta uma tarefa extremamente difícil de a gente habitar essas lacunas, que é onde esses ensaios de pensamento, né, talvez fossem possíveis, assim. Então, juntaria burocracia, governamentalidade, né, políticas públicas de Estado, o modo como, olha só que interessante, no modo como documentos escritos e pensados, né, por ideólogos, né, vão sendo inseridos na nossa cotidianidade sem que a gente perceba. Esse é um vetor, né? Um vetor. A escola, por exemplo, né? Fora tantos outros vetores que vão, né, passando do discurso para a produção de corpos, né? Para a gente pegar aqui, para modos de subretivação que passam, né, por essas várias instâncias, como a escola, por exemplo.